A atitude do médico diante de um doente com quadro de abdômen agudo deve ser de cautela e humildade. É uma situação clínica difícil, que exige raciocínio e decisões rápidas e precisas. O julgamento não será nem apressado nem de demora. A natureza do quadro clínico impõe regras de disciplina para o médico e para o doente. A história minuciosa e o exame físico clássico são a chave para a conduta e o diagnóstico. Apesar do quadro de dor e da angústia do doente que, com frequência, acompanham o quadro, quase sempre é possível fazer o interrogatório complementar e chegar a dados importantíssimos para o diagnóstico. O exame clínico associado ao exame de imagem, após anamnese, interrogatório complementar e conhecimento dos antecedentes pessoais, são de importância capital para o diagnóstico desta entidade mórbida que, frequentemente, representa um desafio para os médicos mais experientes. Esta sistemática permite estabelecer os diagnósticos com base na fisiopatologia dos processos de doença e não apenas na possibilidade de semelhanças. Um quadro de apendicite aguda, por exemplo, obriga a realização de celeotomia. O exame de imagem terá inestimável valor para detectar as complicações do processo inflamatório, sua extensão e propagação para outros locais. O diagnóstico clínico traça a diretriz de conduta e, em última análise, o destino e o caminho que o doente vai seguir. O doente com abdômen agudo pode ser submetido a exames clínicos e de imagem evolutivos. Em poucas horas, é possível a definição de um quadro duvidoso horas antes. O conhecimento da história natural da doença é essencial. Uma doença abdominal pode começar como cólica, passar a quadro inflamatório, perfurativo ou oclusivo. Cada momento da doença, cada fase, terá sintomas e sinais clínicos e quadros de imagem distintos. Também é essencial o conhecimento anatômico mais aprofundado possível. Os caminhos da infecção pela cavidade peritoneal foram reestudados e redefinidos com os conhecimentos trazidos pelos exames radiológicos modernos e é possível a previsão e a definição da extensão das infecções. Também a distribuição do gás na cavidade abdominal, bem como suas modificações temporais, pode ser compreendida e utilizada para o diagnóstico, desde que critérios anatomo-funcionais sejam considerados. A doença abdominal aguda, por mais catastrófica que seja a evolução, pode começar insidiosamente. O tratamento rápido é obrigatório. Apesar de o quadro ser essencialmente doloroso, deve-se evitar a prescrição de medicamentos analgésicos e antiespasmódicos para que o diagnóstico não fique mascarado. O paciente e sua família devem ser esclarecidos sobre a possível gravidade do quadro, bem como sobre a necessidade de intervenções cirúrgicas. Este livro traz a experiência prática de médicos que convivem, no seu dia a dia, com os problemas de diagnóstico e tratamento do abdômen agudo. Sem pretender esgotar o tema, quero apresentar, de maneira simples e concisa, os aspectos mais complicados do quadro. A intenção dos autores foi a de casar, em um único livro, os problemas e as soluções clínicas, laboratoriais e os da imagem. Conta com a colaboração de eminentes especialistas, tornando-o atual e útil para alunos, residentes e médicos. Os autores. Introdução ao conhecimento da anatomia normal e de suas variantes é essencial para a compreensão do diagnóstico e das complicações da doença abdominal aguda. Os exames de imagem são meio auxiliar de grande valor nessas afecções. A análise e o diagnóstico anatômicos foram potencializados com o estudo da anatomia dinâmica do abdômen. A preocupação do radiologista passou a ser o diagnóstico da dinâmica da doença, com o conhecimento prévio da anatomia clássica e das vias de disseminação dos processos mórbidos. Com o conhecimento dessas vias de disseminação, das cavidades virtuais e dos miocompartimentos pós-operatórios, muitos processos deixaram de ser aleatórios e se tornaram previsíveis. A imagem obtida pelos raios-x e posteriormente pela tomografia computadorizada depende das diferenças de densidade radiológica dos vários tecidos e estruturas do corpo. A mesma estrutura aparece com diferentes aspectos conforme a técnica da sua obtenção.
Pelo exame radiológico, a primeira técnica criada para a obtenção da imagem, definem-se algumas densidades básicas, como densidade de líquido, tecidos e líquidos, densidade gasosa, gás em qualquer local ou tipo, seja gastrointestinal, intraperitoneal ou pulmonar ou num abscesso, densidade cálcica, os, anatomia do abdômen por imagem SOS e calcificações em geral, densidade gordurosa, tecidos gordurosos ou acúmulos tumorais de gordura, e densidade artificialmente introduzida das substâncias de contraste. Quando o feixe de raio-x do exame convencional passa pelo fígado ou pelo rim, por exemplo, ele não discrimina, na imagem obtida, o que é parênquima e o que é vaso ou duto, uma vez que todas essas estruturas têm densidade radiológica de líquido. Já a tomografia computadorizada, que utiliza os mesmos raios-x, porém com um tubo em movimento circular ou espiral em torno do objeto a ser estudado, permite, com o auxílio de decodificação por computador, a discriminação de estruturas com densidades radiológicas muito próximas. Outras técnicas, como a ressonância magnética e a ultrassonografia, mostram as imagens baseadas em diferentes princípios. A imagem produzida pelos raios-x depende da contrastação entre densidades radiológicas distintas e vizinhas. Por exemplo, a borda hepática posterior pode aparecer claramente demonstrada na radiografia simples desde que haja gordura suficiente no compartimento pararenal posterior, de contiguidade anatômica com o fígado. Ora, o fígado é palpado pelo propedeuta na sua borda anterior. Então, frequentemente a hepatomegália é descrita. Radiografia localizada do hipocôndrio direito em decúbito dorsal, incidência anteroposterior, efetuada durante urografia excretora. Observa-se o rim direito, RD, com contraste no sistema cálico, pielolateral. O fígado, aparece delimitado como estrutura homogênea com densidade de líquido nas porções superior e direita. Fígado e rim direito estão separados por faixa de gordura, no caso, a gordura perirenal, pontas de seta negras. A parede abdominal, pontas de seta brancas, é representada como faixa com densidade de líquido. O compartimento de gordura pararenal posterior, também chamado de linha de gordura dos flancos, aparece como faixa de densidade de gordura escura, imediatamente para dentro da parede muscular do abdômen, seta branca. Correspondência clínica e vice-versa. Da mesma maneira, o polo inferior do baço é contrastado pela gordura perirenal esquerda. Entretanto, os ângulos hepático e esplênico do colo podem ser deslocados em casos de aumento de volume do fígado ou do baço, representando, então, crescimento dos órgãos no sentido anterior. Não se trata simplesmente de conhecer a forma, os contornos, as dimensões e os demais parâmetros anatômicos de uma dada estrutura. Para estudar a imagem radiológica é necessário o conhecimento das relações entre as estruturas, como fáscias, distribuição das gorduras intra- e extraperitoneais e leis gerais da física das radiações e da formação da imagem. Os exames de corte, por ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada, modificaram a maneira de se encarar a radiografia simples. Então, mais dados passaram a ser analisados e antigos sinais foram revalorizados. A insistência no valor dos raios-x convencionais não é matéria de tradição. Continua sendo a técnica mais rápida, barata e difundida para a obtenção da imagem diagnóstica. Seu estudo é essencial, pois uma radiografia simples pode ser obtida em qualquer centro médico. Algumas imagens apresentadas nessa seção representam estados de doença. Há espaços virtuais que só aparecem quando há lesão expansiva no seu interior. De outra maneira, não seria possível sua descrição. A radiologia convencional pode adquirir as imagens de maneira digitalizada, pois, em vez de empregar os ecrãs reforçadores, que emitem luz quando estimulados pelos raios-x e assim impressionam o filme radiográfico que será processado quimicamente, pode utilizar receptores eletrônicos, com rápida obtenção da imagem. Essa imagem é digital e pode ser trabalhada quanto aos parâmetros de brilho e contraste. A imagem é melhorada de maneira significativa, o que evita repetições do exame.
Os espaços retroperitoneais. Até há pouco tempo, a análise radiológica do retroperitônio praticamente se limitava à visualização ou não da borda do psoas. A não visualização era atribuída a derrames ou processos inflamatórios. Tal sinal era e é incerto, pois em aproximadamente 40% dos indivíduos normais as bordas dos psoas são demonstradas de maneira desigual. Para ter o conteúdo completo basta acessar o link na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir e se inscreva no canal. Obrigado.